Não faria mal você que tem um precatório acima de 180 salários prestar muita atenção nesse vídeo, independente de se enquadrar ou não na lei de superpreferência. Eu sou o Luiz e esse é o Precato Responde. A gente fala bastante aqui no canal sobre a lei do teto de gastos e as implicações que ela trouxe à fila de precatórios. O objetivo desse vídeo é esclarecer o impacto dessa lei nos precatórios acima de 180 salários, observando a questão da preferência. Aqui é ser mais detalhista, a gente tem esse vídeo que esclarece mais profundamente nesse tipo de situação, mas aqui é abordar um pouco mais as consequências disso para você que se enquadra nesse tipo de processo. Por que a fila imposta pela PEC dos precatórios e os critérios estabelecidos lá em 2021, com atualizações que aconteceram em abril desse ano, através das regulamentações do CNJ, afetam tanto os precatórios acima de 180 salários? A gente parte do ponto inicial, que é o governo ele tem que fazer o pagamento desses precatórios porque é um direito constitucional. Seu direito ao acesso ele é inquestionável, você realmente conseguiu esse direito, a não ser que, através de ferramentas jurídicas, o governo consiga questionar também. Mas fato é que o governo tem essa prioridade de pagamento, mas em contrapartida, o governo também tem outras prioridades frente ao uso do orçamento. Então, na prática, através de decidir o que fazer com o recurso, a PEC nasceu. Por quê? Limitando o recurso de precatórios, a gente consegue utilizar, por exemplo, o recurso para outras prioridades que na época era o Auxílio Brasil e hoje foi utilizado, por exemplo, para a ampliação do Bolsa Família. Com a aprovação da PEC, dois problemas cruciais aconteceram. O primeiro é a respeito da distribuição do recurso entre os TRFs, que acontece de forma proporcional. O TRF1, por exemplo, que é muito maior do que os outros TRFs, naturalmente pega mais recurso, proporcionalmente falando, para fazer a aplicação das suas dívidas, para fazer o pagamento das suas dívidas. Por consequência, um TRF2, que é o menor de todos, recebe menos recurso. Qual que é o segundo problema em função disso? Com a regulamentação do CNJ a respeito da prioridade para os precatórios preferenciais, aconteceu que uma preferência ela tende a ser paga na frente de todos os outros critérios após a quitação das RPVs, porém existe uma limitação do recurso, ou seja, a preferência ela só vai ser paga em até 180 salários e ela só pode ser solicitada uma única vez. Ou seja, ela não é acumulativa, por exemplo, para o saldo remanescente que vai voltar para a fila na posição original estabelecida, que é um precatório alimentar de 180 salários. Na prática, qual que é a consequência disso? Enquanto um TRF conseguia, por exemplo, pagar precatórios comuns, outros não conseguiam quitar a preferência, por exemplo, por falta de recurso, por falta de uso desse recurso de acordo com os critérios estabelecidos na fila. Enquanto o TRF2 fez a quitação de um precatório comum de 16 milhões, o TRF3 não fez a quitação integral de alimentares abaixo de 180 salários. Isso é uma consequência prática da distribuição do recurso e que afeta o andamento da fila. Nesse vídeo, a gente explica melhor a questão da decisão do CNJ em relação às preferências e eu recomendo que você assista. Mas o objetivo disso é fazer prevalecer a lei de superpreferência, porém de acordo com a capacidade que o governo tem em dar andamento à fila de acordo com os critérios estabelecidos e a distribuição do recurso. Um problema prático aqui para você entender é: o recurso é escasso, a dívida acumulada é muito grande, mas o governo constitucionalmente tem que realizar o pagamento dessas dívidas. Acontece que por prioridade vai acontecer de acordo com a forma que o governo determinar, que cabe dentro do orçamento que ele estipular. Aqui começa o problema para você que tem um precatório acima de 180 salários, independente da preferência ou não. Por quê? Primeiro ponto, que é um problema em função da PEC. O orçamento ele cresce pouco. Ele é corrigido pela inflação, pegando como referência o ano anterior. Se a gente fizer um comparativo entre os orçamentos de 2022 e 2023, fica claro que o crescimento do recurso liberado foi irrelevante, foi uma correção pela inflação, que na prática é tentar ali ajustar o crédito disponível, mas quando a gente compara isso com a correção de uma RPV, fica desproporcional. Por quê? Enquanto o orçamento teve uma correção pela inflação, saindo de 40 bi em 2022 para 43 em 2023, a gente teve um salto considerável nas RPVs, que são o primeiro critério, por exemplo.
onde em 2020 eram 19 bilhões, em 2023 foi para 26. O motivo disso é, as RPVs corrigem acima da inflação e o período de expedição do orçamento de 2023 foi maior quando a gente fala de meses. Foi um período de 12 meses completo, de abril até abril, enquanto 2022 foi de julho até abril, quando a PEC foi aprovada e aconteceu a determinação. Esse é o primeiro impacto. As RPVs, à medida que o tempo passa, vão consumindo cada vez mais espaço no orçamento por causa desse motivo, e aí a consequência é cada vez menos recurso para pagamento de precatórios. Uma outra consequência é a dívida, em função disso, ela cresce muito. Quando a gente fala de menos recurso para pagar precatórios e mais acúmulo da dívida em função de mais atrasados para serem quitados, a dívida cresce de uma forma desproporcional ao orçamento que é liberado. Mas aí você deve estar se perguntando, por que isso me afeta se eu tenho uma preferência ou se o meu precatório é acima de 180 salários ou se eu sou um atrasado ou não? O principal impacto é, à medida que o tempo passar, mais credores que puderem solicitar uma preferência ou tiverem um precatório preferencial expedido, ele vai passar na sua frente, independente do seu saldo remanescente atrasado. Naturalmente você vai se posicionar em um atrasado acima de 180 salários, só que com o passar do tempo, a RPV consumindo mais recurso do orçamento e sobrando menos recurso para pagamento de precatórios, e que existem 2 orçamentos à frente, por exemplo, da LOA 2024, e que à medida que o tempo passar, esse saldo atrasado vai ficando cada vez maior, o recurso ele é escasso, a fila vai andando de forma gradativa e devagar até que chegue na quitação do seu saldo. Esse é o principal problema. Por isso que, por exemplo, não há qualquer previsão de pagamento da LOA 2024 e que os próprios precatórios já inscritos no orçamento têm as requisições estabelecendo que não há prazo previsto. É justamente por consequência desses problemas que vão se adequar de acordo com a disponibilidade do governo e recursos suficientes para quitação. Tá, mas e na prática? Você deve estar se perguntando. Vou trazer um exemplo claro que aconteceu no orçamento de 2023. Um precatório que foi inscrito no valor de 500 mil, ele foi parcelado por conta da parcela preferencial. O credor ele tinha mais de 60 anos e ele recebeu de forma bruta uma parcela preferencial que corresponde a R$ 237.600, que é o equivalente a 180 salários na cotação atual. Esse valor ele é bruto porque proporcionalmente vai ter os descontos de honorários, de impostos conforme estabelecido na requisição. O que acontece com o saldo remanescente desse credor? Ele recebe no ano que vem, que é uma das dúvidas mais comuns que a gente vê no dia a dia? E a resposta é não. Por quê? No ano que vem, precatórios preferenciais foram inscritos no orçamento de 2024, tem as RPVs como primeiro critério e ele tende a receber esse saldo remanescente só depois que todas as RPVs forem quitadas, todas as preferências forem quitadas, todos os precatórios alimentares abaixo de 180 salários forem quitados, para começar a pagar os precatórios atrasados acima de 180 salários. Lembra que eu comentei que a preferência não é acumulativa? É justamente por uma determinação jurídica para o andamento da fila. E aí, na prática, quando começar a quitar os precatórios acima de 180 salários, o critério de desempate vai ser a data de expedição, que aí está bem coerente quando a gente fala de começando dos mais atrasados, depois que os 2 primeiros critérios forem quitados. No caso de uma pessoa com o mesmo precatório de 500 mil sem a preferência, ela está posicionada na mesma fila original, precatório alimentar acima de 180 salários, e quando chegar essa vez, o critério de data de expedição vai prevalecer conforme o saldo remanescente do exemplo anterior. Qual é a maior conclusão que você, credor, precisa ter em função dessas informações? Você vai esperar bastante tempo por algo que você já espera há bastante tempo e que, se a gente observar juridicamente falando, já deveria ter sido pago. A grande questão aqui é, se você tem que esperar, por que não esperar de uma forma estratégica? A cessão, a venda do precatório hoje, diante desse cenário, talvez ela pode ser uma ferramenta que te entregue liquidez do recurso e que você, através dessa liquidez, que você possa, por exemplo, aplicar em algum ativo financeiro que vai te trazer um retorno muito mais vantajoso do que essa espera. E aqui tem um ponto muito interessante, que é: quanto mais eu esperar, melhor para mim, porque vai ser corrigido. Essa daqui é uma dúvida muito comum que acontece no dia a dia
e que na prática foi estabelecido pela PEC que quando um precatório for atrasado, por exemplo, ele vai ser corrigido pela Selic, mas não taxa de juros CDI, e sim uma Selic simples para tentar manter o poder de compra desse crédito em função desse período de atraso. Esse assunto é bem interessante, inclusive. Se você quiser que a gente aborde ele em um vídeo, deixa aqui nos comentários que a gente vai preparar algo bem interessante para vocês. A grande questão é, já que é para esperar, por que não usando o tempo ao seu favor? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, acompanhe tudo que a gente posta, clica no sininho, compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que vai fazer sentido e até a próxima.